Neste momento, nós vamos estudar um assunto muito importante, porém muito polêmico aí no mundo, com relação ao dom de línguas. Centenas e centenas de igrejas estão por aí falando uma língua estranha. Segundo eles, esta língua que eles estão falando é o derramamento do Espírito Santo. Mas nós vamos estudar dentro da Bíblia Sagrada para ver se realmente o que eles estão falando aí está de acordo com a Bíblia Sagrada ou não. Quando Deus criou este mundo, existia só uma fala, só uma língua. Por que surgiu então tantas línguas? Logo após o dilúvio, os seres humanos, muitos incrédulos, eles começaram a preparar uma cidade e fazeram uma torre, a Torre de Babel. Na mente deles, era construir aquela torre imensa, a qual atingiria até as nuvens, até o céu, porque se porventura acontecesse um outro dilúvio, eles poderiam se salvar. Só que Deus, Ele deu a sua promessa a Noé e a todos nós seres humanos, que jamais destruiria esta terra com um dilúvio de água. Tanto é que o arco-íris é uma aliança, é um sinal da promessa de Deus em não destruir esta terra com um segundo dilúvio. Mas o ser humano, na sua incredulidade, eles resolveram fazer a construção desta torre. E esta torre era uma afronta a Deus. E Deus então, falando com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles disseram: desçamos e confundamos ali a língua de todos eles,
para que eles não se entendam e não consigam realizar esse intento, este projeto da construção daquela torre. Então Deus, ele ali, naquele momento, ele confundiu a língua de todos. Imagine, numa grande construção como aquela, alguém pedia ali o cimento, o outro ia trazer o cal, um pedia areia, ninguém conseguia se entender. Justamente foi feito a propósito porque Deus não aprovara aquele projeto, a construção daquela torre. Porque ele percebeu ali a avareza, o orgulho, a presunção do coração humano. Então ali surgiu então línguas diferentes. Agora, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, antes de voltar para o Pai, ele falou para os discípulos, logo após a sua ressurreição, ele permaneceu ainda 40 dias aqui na terra. Ele disse, olha, vocês ficam aí reunidos, até que do alto vocês receberão o poder do Espírito Santo. E ali, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, com 40 dias ele subiu ao céu. Os discípulos permaneceram ali reunidos 10 dias em oração. E havia uma festa chamada Pentecostes. Era uma festa onde vinha gente de todos os países do mundo para participarem no culto de celebração, de gratidão pelas colheitas. Ali, naquele local, era chamado a festa do Pentecostes, agradecendo um culto de ação de graças, para agradecer a Deus pelas colheitas, pelas bênçãos recebidas no campo. E Deus aproveitou este momento para que o evangelho fosse pregado a todo mundo, porque havia representantes de todos os países do mundo. Vamos ler Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ver aqui a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócio, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia,
nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Meus queridos, ali estavam representantes de todas as nações do mundo. E Deus, aproveitando aquela oportunidade, para que o evangelho fosse expandido, pregado no mundo todo, Deus então cumpriu a sua promessa, derramando no dia de Pentecostes a promessa do Espírito Santo. E eles estavam ali reunidos, os discípulos, e de repente apareceram línguas como se fosse de fogo. E aquelas línguas pousaram sobre os discípulos. E eles começaram a falar em outras línguas. E foi feito ali o discurso de Pedro, os discípulos pregando, cada um falando na língua daquela nação que estava ali representada naquele dia de Pentecostes. Imagine só, naquela grande multidão, havia pessoas de vários países do mundo, todos os países, de todas as nações. Imagine em nossos dias, quem sabe um grupo de americanos, outros espanhóis, brasileiros, alemães, chineses, japoneses. Havia ali várias nações. Estou fazendo uma ilustração, colocando o Brasil, mas naquela época o Brasil não tinha sido descoberto ainda. Mas só para vocês entenderem o que aconteceu ali. Eles se separaram. E cada discípulo, eles começaram a pregar o evangelho na língua materna de cada nação. E eles ficaram perplexos. Mas como? Homens simples, homens incultos, como que nós ouvimos as grandezas de Deus na nossa própria língua materna? Eles pregaram uma língua inteligível, compreensível. Tanto é que todos eles compreenderam, entenderam a pregação do evangelho. E eles saíram, voltaram para os seus países, pregando a palavra de Deus. Porque Deus derramou o poder do Espírito Santo, e os discípulos pregaram na língua de cada nação ali presente. Então, meus queridos, Deus concedeu aos discípulos este dom maravilhoso. Então, o que foi pregado ali foram idiomas, línguas das nações, não o que acontece por aí nas igrejas. As pessoas estão pregando numa língua onde ninguém entende nada, e eles dizem que esta língua é o derramamento do Espírito Santo. Mas na realidade, não é isto que a Bíblia ensina. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isto. Agora, o apóstolo São Paulo, ele escreve
uma carta ali aos Coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, assim como Santos. E havia ali o porto, que era uma parada quase obrigatória. E vinha gente de todos os países do mundo, através dos navios. E quando eles chegavam na igreja, eles queriam ouvir a palavra de Deus, mas como vinha gente de todas as nações, tornou-se então uma bagunça dentro da igreja. E Paulo, ele escreveu para organizar o culto, para organizar ali a adoração ao Criador. Observem o que ele escreveu, 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? E assim, que instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem definidos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparar para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que se dizes? Porque se estareis como se falasses ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém? Depois da sua ação de graças, visto que não entende o que se diz. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós.
Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros, e a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, queridos, o apóstolo São Paulo, ele está falando aqui, que ele prefere falar 5 palavras na igreja, que as pessoas entendam o que ele está falando, do que falar 10.000 palavras, onde as pessoas não compreendem, não entendem aquilo que ele está falando. Portanto, o que nós vemos nas igrejas hoje, esta confusão que eles atribuem isto ao Espírito Santo, isto não é a manifestação do Espírito Santo. Paulo, ele orienta, quando alguém chegar na igreja de outro país e ele quer pregar ou dar a sua contribuição para aquela igreja, que seja 2, ou no extremo 3, mas que exista alguém que interprete o que está sendo pregado naquela língua, porque senão fica sem sentido. Imagine, nós estamos aqui no Brasil, chega alguém dos Estados Unidos, e ele está desejoso apresentar um sermão aqui no Brasil, só que ele conhece só o inglês. O que deve ser feito? Precisamos pegar alguém que tem conhecimento do inglês, e quando este pregador, este evangelista estiver pregando, ele vai pregar em inglês, e aquela pessoa que conhece essa língua, ele fará a tradução. Imagine se chega um evangelista do Japão, ele vem, ele vai pregar em japonês, e alguém que conhece esta língua, ele fará a tradução do que está sendo pregado. E toda a igreja é edificada. Mas agora imagine que tem coisas que não têm sentido. Como pode a pessoa vivendo no Brasil, onde Jesus fala, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. E fica ali dezenas e centenas de pessoas falando uma língua estranha, uma confusão, um barulho tremendo, onde ninguém consegue se entender, e eles falam que isto é a manifestação do Espírito Santo, mas não é. Não tem sentido, não tem lógica. Ora, se eu for para o Japão, e Deus desejar que eu pregue ali no Japão, a palavra do Senhor, e se Deus achar por bem, me dar o dom de língua e me ensinar a língua japonesa, para que eu possa pregar, aí tem sentido, porque eu estarei ali, quero pregar, e Deus poderá me conceder esse dom, se for da vontade dEle, para pregar para os nossos irmãos que vivem no Japão, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer parte, mas uma língua que eles entendam o que está sendo dito, o que está sendo pregado, porque não tem sentido. A própria Bíblia fala, se porventura todos falarem em língua ao mesmo tempo, e de repente entra um incrédulo na igreja, e ele observa aquele barulho, aquela bagunça, porventura eles não vão pensar que vocês estão todos loucos? E é verdade, aquela barulhada, cada um falando ao mesmo tempo, ninguém consegue entender. E alguns se apegam neste versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que fala assim: pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então eles se agarram a este versículo, falando, está vendo? Quando a pessoa está falando essas línguas aí, ninguém entende porque está falando em mistério. E eles querem fundamentar a sua crença neste versículo, mas aqui não está falando isto. Por exemplo, eu fui pregar numa igreja japonesa,
Chegando naquela igreja japonesa, eles falaram, anunciaram os hinos, cantaram, mas eu não conseguia entender nada, absolutamente nada que estava sendo falado ali. Mas, quando aconteceu isto, eu estava na igreja. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Mas quem fala o quê? Fala a Deus. Então, dentro daquela igreja, eu me ajoelhei e comecei a orar. Orando em português, dentro da igreja japonesa. Eu pergunto, Deus ouviu a minha oração? Sim. Eu fui edificado? Sim. Porque Deus conhece todas as línguas. Então, mas quando eu estava orando, para eles, eu estava orando em mistério, porque eles não conhecem o português. Para eles, assim como a linguagem deles, para mim, era um mistério, quando eu orava, para eles também era um mistério, porque eles não conhecem o português. Mas de repente eles me chamaram para pregar naquela igreja japonesa. E eu comecei a pregar e apresentei um sermão sobre a vida de Jó. Mas a igreja japonesa, e preguei o sermão sobre a vida de Jó. Mas eles pegaram alguém que conhecia aquela língua, enquanto eu pregava, um tradutor transmitiu em japonês a mensagem que eu estava pregando. E para a glória de Deus eles gostaram. E para a glória do Senhor eles foram edificados. Tanto é que eles me convidaram para apresentar mais 2 sermões naquela igreja japonesa. Estive ali pregando o evangelho, falando em português, que para eles era mistério, porque não é a língua materna. No entanto, eles entenderam, porque o intérprete que conhece bem o português e também a língua japonesa, transmitiu o que estava sendo pregado, o que estava sendo dito. Então, o que está falando aqui é isto. Quando a pessoa fala, ele entra na igreja, ele fala em mistério para aqueles que não compreendem, não entendem aquele idioma. Mas ele é edificado porque ele está abrindo o coração, orando ao Senhor. Meus queridos, observem uma coisa. Muitas igrejas por aí, eles acham que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Mas na realidade, quantos no passado receberam o batismo do Espírito Santo e não falaram em língua? Por exemplo, o Senhor Jesus, nunca apareceu ele falando em línguas, portanto ele era cheio do Espírito Santo. Isabel, a mãe de João Batista, ela era uma mulher cheia do Espírito Santo, porém ela não falava em línguas. Os diáconos, eles também eram homens cheios do Espírito Santo, mas também não falaram em línguas. Cornélio e tantos outros. Então, meus queridos, a língua que a Bíblia fala são línguas inteligíveis, língua das nações, não isso que falam por aí. Sem sentido, já foi feito um estudo sobre o que eles falam por aí, é um negócio que não tem sentido nenhum. A pessoa fala, bom, não tem sentido porque nós estamos falando a língua dos anjos. Onde? Imagine quando o anjo veio falar com Maria, e falou, Maria, Samalicanta, Dorianta, eu nem sei pronunciar bem o que eles falam aí, leque, 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 lique, 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 lique. Falou, o quê? O que está dizendo? Falou, não tem cabimento isso daí. História de leque, 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 lique, 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 lique. Falou, não estou entendendo, seja mais claro. Irmãos, todas as vezes que os anjos vieram falar com Abraão, com Maria, com a mãe de Sansão, os anjos falaram na língua a qual eles entendiam. Se Deus quer usar um brasileiro, se Deus quer enviar um anjo para falar comigo, com você,
O anjo vai chegar e falar claramente em quê? Em português. Não adianta ele falar em outra língua, que eu não vou entender. Se ele tem uma mensagem, se ele quer usar um ser humano, ele vai falar em português. Se ele tem uma mensagem para dar ali na Alemanha, ele quer usar um servo seu na Alemanha, ele vai falar em alemão. Se ele quer usar alguém lá no Japão, ele vai falar em japonês. Não tem sentido ele falar em outra língua. Como que a pessoa vai entender? Então, isto não é língua dos anjos. Porque todas as vezes que os anjos falaram para alguns servos de Deus na Bíblia, todos entenderam perfeitamente a mensagem que o anjo estava proferindo. Porque os anjos falaram no idioma, na língua daquela pessoa a qual estava sendo orientada ou chamada para um trabalho. Vamos agora fazer uma ilustração. Nós temos aqui uma senhora. Seus pais nasceram na Hungria. Ela veio para o Brasil pequenina, novinha. Chegando aqui, como adventista do sétimo dia, veio para a igreja. Imagine sem conhecer o português, sem conhecer o nosso idioma. Ela veio para a igreja. Chegando na igreja, ela, óbvio, queria se consagrar, se edificar e se preparar para a volta de Jesus. Embora ela não entendesse uma única palavra em português, mas ela não deixou de ser edificada, porque dentro da igreja, ela se comunicava com Deus. Ela falava em mistério, quando falava nesta língua materna, ela veio da Hungria. Mas quando ela conversava com Deus, Deus entendia e ela era edificada. Eu vou chamar aqui a irmã Verônica. Observe o que esse versículo, Coríntios capítulo 14, verso 2, fala. Eu até vou ler novamente. Pode subir aqui e ficar do meu lado. Tudo bem, irmã Verônica? Tudo bem? Olha aqui. Observe. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. É claro. Agora ela vai falar na sua língua materna. E eu gostaria que você prestasse atenção, para ver se o que ela está falando em mistério, ou se você consegue entender o que ela está falando. Então, neste momento, ela estará falando alguma coisa dentro da palavra de Deus. E gostaria que todos prestassem atenção para entender e verificar e compreender esse versículo, o que Paulo quer dizer com isto. Irmã Verônica, muito obrigado por estar aqui fazendo parte desse DVD. E eu gostaria que a senhora falasse, hoje ela conhece bem o português, ela aprendeu a falar bem o português, mas eu gostaria que a senhora falasse alguma coisa na língua dos pais, na língua da Hungria, para que nós possamos assim entender e compreender e ilustrar esse sermão. Neste momento irei orar a oração do Senhor, que Ele nos deixou, e irei orar em húngaro, na língua húngara. Espero que todos entendam que é a oração do Senhor. Édes Jézusom, drága Jézus, mostan imádkozok, hogy segítsél meg Jézusom, hogy elkészüljünk arra a mennyországra, és add meg, hogy az én családjaim mind elkészüljünk, hogy bemehessünk a Szent Országodban. Bocsáss meg bűneinket, és segítsél meg, hogy hozzá mehessünk minden napon. Add meg kenyerünket, ruházatunkat, és adjad, hogy segítsünk azokon, akik nem tudják még a te szent országodat, hogy elkészüljönek a napra, hogy bejussunk a szent országodat. Drága Jézus, maradjál velünk,
és minden napon elkészüljünk, hogy te hozzád mehessünk. És mostan a te ad a dicsőség, a szent országod, mostantól fogva mindörökké. Amen. Amém. Amém. A dona Verônica, ela acabou de fazer a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, na sua língua materna da Hungria. Eu pergunto, você entendeu uma única palavra que ela falou? Eu não entendi. Ela falou em mistério. Ela falou em mistério para mim, porque eu não conheço esta língua. Mas eu pergunto, ela foi edificada? Claro que sim. Porque quando ela fez a oração do Pai Nosso, a sua oração subiu até a presença de Deus. Ela foi edificada, porém, a igreja, nós não fomos edificados porque não entendemos, não compreendemos uma única palavra que ela proferiu, que ela falou. Então, é isto que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Paulo, ele estava organizando o culto. Quando chegasse alguém de outro país, e se ele quisesse fazer parte do culto, mas se não estivesse um intérprete, a ordem era ele permanecer calado, para que não houvesse confusão, este barulho, porque Deus é um Deus organizado, não esta bagunça, esta barulhada toda, a qual eles dizem que é a atuação do Espírito Santo, e não é. Pode ter certeza absoluta que estas manifestações aí não é o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele usa alguém para pregar o Evangelho em outra língua, é uma língua onde todos têm condições daquele país compreender o que está sendo dito. Como a irmã Verônica acabou de orar. Todos ali na Hungria, ela chegando e ela fazendo esta oração, todos os habitantes da Hungria compreenderão perfeitamente tudo que ela falou, porque é a língua materna onde nasceram os seus pais. Portanto, meus queridos, não se iluda, não se deixe enganar por esses falsos falsos profetas que têm procurado ludibriar as pessoas com essas línguas estranhas. Portanto, meus amigos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Poderia falar muito, muito, muito ainda sobre este assunto, mas o tempo não permite. Mas o pouco que falamos aqui, que possa ser uma bênção na vida de todos vocês. E quero finalizar contando uma experiência. Um amigo, ele pregou numa igreja pentecostal, Atalaia de Israel. Ele pregou 1 ano fazendo ali o trabalho de Deus naquela igreja, Atalaia de Israel. E aquela igreja, eles tinham por costume falar em línguas estranhas. Eu tive a oportunidade de pregar 7 meses naquela igreja também, Atalaia de Israel. E nós apresentamos a palavra de Deus e apresentamos também esses assuntos, mostrando que aquelas línguas as quais eles estavam falando, não era o verdadeiro dom de línguas. Língua das nações, línguas inteligíveis, línguas onde quando a pessoa prega, a pessoa canta, outro entendem daquele país, e para a glória do nome de Deus. Toda aquela igreja compreendeu a mensagem. E a igreja Atalaia de Israel, a pastora Neuza, pastor Luiz, os membros, os filhos, toda a igreja, todos foram batizados para a glória de Deus. E hoje são adventistas do 7º dia para a glória do Senhor. Portanto, meus queridos, não se iluda. E a Bíblia disse, sai dela, povo meu. Saia desta confusão religiosa. Procure ainda hoje uma igreja adventista do 7º dia. E procure estudar a palavra de Deus e ter conhecimento e compreensão de todos esses assuntos. Você poderá aprender muito mais
a respeito deste assunto e dos demais assuntos que estão sendo pregados ao frequentar uma igreja adventista do sétimo dia e conhecer a doutrina desta igreja. E Deus irá abençoar grandemente a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Portanto, meus queridos, saiba de uma coisa, como nós preguei no sermão passado, ali purgatório, inferno, contei a parábola do rico e do pobre, de Lázaro. Mas aquela parábola, ela representava que as pessoas deveriam o quê? Se apegar na Bíblia, ouvir Moisés, isto é, o Pentateuco, estudar os 5 primeiros livros da Bíblia e também os profetas, estudar toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, e assim você entenderá tudo, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Irmã Verônica, muito obrigado, que Deus abençoe a senhora e continue esta mulher dedicada, fervorosa na obra de Deus. Que Deus abençoe a senhora muito. Muito obrigado. Igualmente. Aos teus pés eu quero estar, meu Jesus, contemplando o seu rosto e o teu olhar de amor, e abraçar-te com ternura, como sempre faz. Maravilhoso Deus, te agradecemos por podermos ter o privilégio de estarmos aos teus pés, porque nós não temos como, não temos forças, não temos poder de nos achegarmos até o Senhor, mas através da tua graça e misericórdia, e que há no nome, que é o nome de Jesus, desça até a nós com a tua paz, com o teu poder, para que sejamos livres, para que possamos estar em Jerusalém, a nossa cidade, a nossa capital celestial. É a nossa oração a Deus, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo.